Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, hoje eu não errei a abertura. Quem viu o podcast das Sereias viu que eu comprometi logo de início o podcast, quando eu simplesmente errei. Hoje temos Caio Nascimento aqui conosco novamente, porque Caio é uma pessoa que, diferente de Laura, não tem medo da Anitta. Ele fala o que ele quer, porque Caio não sabe, mas Laura tem medo de Anitta Efraim, e tem alguns comentários que ela tem medo de fazer. Eu acho muito engraçado isso, porque eu e você, a gente brinca com fogo. Não temos mais medo de Anitta Efraim. Somos Gente, homens mas e eu mulheres sou tão fortes. legal. Por que as pessoas têm medo de mim? Caio só tem a me agradecer na vida. E eu a ele, claro, Isso é o que porque... ele fala para você, né? Não, aqui é sinceridade, Isabel Nascimento. Muito caps lock. Aqui é sinceridade, tá, Caio Nascimento? A verdade é que Caio Nascimento é tão fofo que ele se ofereceu. Falou assim, chegaram mais reforços, vamos ter que gravar mais um episódio. E a gente, que não dispensa nessa boa companhia, trouxe Caio de volta para falar sobre essas duas contratações do Até Santos. porque é o podcast que a gente não estuda, né, amiga? A gente só dá play no Caio. A gente dá play no Caio, a gente só conhece, a gente não precisa estudar sobre os contratos, dá play no Caio. E a única coisa do Caio é ter que dar pausa também, né? Estou estudando enquanto eu ouço, Caio. Estudar o Caio Exatamente. é uma aula. Então, Caio Nascimento, bem-vindo novamente a esse podcast. Você é sempre bem-vindo, tá? Não tenha medo. Obrigado. Esse tie dela aí, acho que resume o porquê que a Laura tem medo dela, né? É que a gente tá vacinado, igual você falou, né, Isabel? Quem conversa com a Anitta durante os Jogos do Santos sabe muito bem como é que funciona, tá? Então, assim, ela é uma pessoa boa. Vai, vamos falar dessa maneira. Brincadeira, Anitta. Mas estamos aí, obrigado novamente. Tem muito assunto interessante, né, pra falar sobre o Santos. 2 reforços Interessante novos. mesmo, Caio. É interessante porque eu acho que assim tudo depende de um contexto, sabe, Isabel? Acho que às Ponto vezes de vista, o amor no coração, uma vontade de ver os lados positivos quando não existem. Entendi. Não, Sim. indo objetivamente ao ponto, mesmo Não. que seja uma fã de enrolar e falar sobre temas completamente aleatórios nesse espaço, o Santos contratou o Velasquez, M. Velasquez. Eu acho M um apelido maravilhoso. Não, vamos mudar para Amy Lasquez. Amy Lasquez é muito. É tipo, vai se lascar. Meu, tem então nada a Amy ver. Lasquez. Mano, Amy Lasquez é muito melhor. É tipo, você junta tudo. Não tem nada a ver. Eu vou chamar assim. Vamos ver quem nem atende primeiro. Eu não. Bom, M. Velasquez e Diego Tardelli são os novos reforços do Santos. Nessa sexta-feira, quando o podcast está indo ao ar, que a gente atrasou tudo essa semana, né? Em vez de terça e quinta, foi quarta e sexta. Mas, enfim, tudo a culpa é da Laura. Mas, enfim, o fato é que o Santos hoje teve a apresentação do Tardelli e a gente vai entender. Eu sempre fui muito contra a contratação do Tardelli, mas Caio Nascimento não é exatamente um otimista. Então, se ele achar que tem alguma utilidade, ele vai dizer. Se ele achar inútil, ele vai dizer também. Enfim, Caio, fala aí um pouco. Vamos começar pelo Tardelli, que foi apresentado hoje. Tem alguma utilidade? Ele pode jogar com o Léo Batistão, porque o Léo Batistão jogava de 9 na Europa, um falso 9, é aquela função do Caio, e o Tardelli já é mais aquele finalizador, né, aquele centroavantão bem brasileiro. Eles podem jogar juntos. Aquele falso jogador? Vocês estão ácidas hoje, hein? Eu não. Não, é que eu quero mostrar, gente. Eu vou mostrar, porque a Anitta adora quando eu faço isso. Eu odeio quando você faz isso. Eu tô achando que você vai capotar ainda até o final do... Praia e tá chovendo. Então aquela tá nessa amargura toda. Mas enfim. Mas minha vista é mais bonita que a de vocês. Mesmo chovendo, tá bom? Eu nem posso mutar a Isabel, senão eu mutaria. Isabel Kika ela da sala, né? Caio Nascimento falar. Hoje eu tô aqui em minoria, só a família Nascimento. Caio Nascimento, Diego Tardelli, fala aí. Cara, é complicado você avaliar como é que vai estar um jogador que fez 10 partidas, né, em, sei lá, 12 meses. Então é muito difícil. Porque, assim, até acho que o desempenho dele nesse ano acho que ficou mais marcado pelo que ele fez o pouco que ele fez em estadual. Eu acho que estadual em Minas não é muito parâmetro, né, para uma situação que você está vivendo hoje. Eu acho que foi mais aquela coisa tipo do Diniz querer jogador cascudo, né? Ou quando o treinador ele tá. O treinador sabe, né? Quando ele não tá em alta com a torcida, a popularidade dele não tá boa. Tem até uma coisa, né? Para quem usa muito o Twitter, né? Você vê algumas outras pessoas tweetando e fala assim, independente, acho que foi até o Vinícius Cassim, que já apareceu algumas vezes aqui, que ele falou assim, independente do Pirani estar jogando bem ou não, ele vai tirar o Pirani.
Então, independente ou não de um jogador menos cascudo tá bem ou não, o Diniz tira. Mas os jogadores mais cascudos ele não mexe, né? É raro ele Menos o fazer Marcos isso. Guilherme. Mas o Marcos Guilherme, entre aspas, né, é cascudo, entre aspas, né? Ele já Conta passou mais. dos 25, né? Então, assim, para ele, eu entendi o que você quis dizer, mas sabe, é aquele parâmetro. Eu acho que ele é meio complicado nessa questão também. Então, me pareceu um pouco uma saída um pouco pela tangente, sabe? Então daí você vai ter um jogador mais velho, você não vai ter mais aquela pressão, porque a gente sabe como é que é o torcedor médio, né? O torcedor brasileiro, na hora de criticar, ele vai sempre criticar o mais novo, porque não tem experiência. Daí você tem um cara experiente, então você pode, entre aspas, cornetar, ou até às vezes não cornetar, né? Porque o cara mais velho, ele faz o mesmo erro, eu ia falar outra palavra aqui, mas ele comete o mesmo erro que o jogador jovem, mas o jovem é criticado e o velho não, né? Então isso é complicado. Isadora Nascimento, eu queria contar um bastidor. Quando eu convidei o Caio, ele me perguntou: posso falar palavrão? Eu falei, não. Não, mas peraí, você tá divergindo do assunto? Porque eu gosto de foco. Não, só para entender. Eu estou contando que eu me importei com a monetização do canal e pedi para Caio Nascimento evitar os palavrões como ele faria agora. Eu só achei um absurdo porque eu estava prestando atenção. E a Anitta, não liga pro ouvinte e começa a mudar o foco, mas tudo bem. Cada um com suas prioridades. O grupo tá rachado, hein, cara? Toma cuidado. Tem que trazer treinador cascudo. Tem que trazer o Tardelli, tem que trazer. Chama o Tardelli para entrar aqui na nossa conversa. Se fosse Futebol Manager, né? Aquele jogo que, tipo, é muito próximo da realidade, mas o que ele não tem da realidade, o que favorece o jogo, é a pressão externa, né? Se fosse, por exemplo, num jogo, né? Literalmente, onde você só contrata o jogador, você não tem a pressão externa, você não tem aquela questão, tipo, que interfere no jogo de maneira indireta, seria uma contratação que você não faria, a do Tardelli. Por quê? É um jogador que tem um histórico de lesão, é um jogador que vai demorar para ganhar condicionamento físico, é um jogador que vem com um contrato de produtividade. Então, se você vai trazer um jogador com contrato de produtividade, você vai maneirar o máximo possível, né? Porque o seu objetivo não é pagar tanto, né? Então, assim, eu creio ele mais como um backup, uma peça de reposição para o momento em que o Diniz se sentir acossado, sabe? Na partida, ele tá vendo que não tá dando certo, ele vai lá e usa a carta Diego Tardelli. Então, eu vejo mais como isso. Pode dar certo? Pode dar certo, mas a gente tem que analisar. Nesse momento, você tem que analisar friamente. Porque você cravar que vai dar certo é chute. Não adianta, não tem como você falar que vai dar certo. Entendeu? Então, assim, você tem que ser frio e analisar o que está acontecendo. O passado recente dele não é muito interessante, né? Mas, assim, e o que eu mais considero nesse momento para o Santos é questão física. Olha como é que tá o DM do Santos. O principal jogador do Santos está no DM e a gente não sabe quando vai voltar, né? O principal jogador jovem do Santos também está no DM, que é o Kaique, né? Então, assim, olha a situação. E você tem que olhar para o panorama maior, né? A gente tem que pensar que vai ter convocação e os jogadores da Europa não vão jogar, né? Porque o Brasil está com bandeira vermelha. Então, alguns outros jogadores, não estou falando que o jogador de ataque do Santos vai ser convocado, mas vamos supor, né? Que o Pirani saia, ou algum jogador saia, entendeu? Porque também tem proposta de fora do Pirani pelo Shakhtar, né? Interesse. Olha como é que vai ficando, né? O time vai degringolando de opção. Então a situação fica um pouco mais caótica. Então uma opção de mercado. E o que me espanta nisso é que, assim, não teve nenhuma concordância. Porque 3 meses atrás, né? Quando o Tardelli ainda estava inativo, mas era menos tempo inativo, o departamento de futebol do Santos vetou. Tem notícia disso, né? O departamento de inteligência do clube vetou. Então, assim, e você volta atrás em contrato... Acho que o departamento perdeu um pouco a inteligência? Você diria que o departamento está mais burro? É isso? Eu acho que tá mais ou menos a situação do nosso país, né? Eu acho que literalmente não levaram a inteligência em consideração, né? Acho que isso daí é um negócio muito complicado, porque quando se trata de contratação, não sei se foi um pedido especial do Diniz, não sei se isso daí foi ventilado, vinculado, né? Não sei. Mas do departamento de inteligência do clube não foi. Porque é impossível um clube de futebol, um departamento, né? Que vetou isso há 3 meses, que vetou isso 3 meses atrás, voltar atrás com mais tempo ainda com o cara nativo. Não faz sentido. Então, acho que isso daí já é um alerta. Então, vamos resumir. Você achou uma péssima ideia, então? Eu não faria.
Assim, péssimo é complicado, porque daí o cara vai lá e faz um gol. Às vezes é um gol importante. Vão falar, nossa, olha só como vocês estavam errados. Mas olha no geral, sabe? Olha no geral. O Santos vai precisar do Diego Tardelli para mais de 1 ano, 2 anos? Você imagina ele num projeto? Não imagina. Não tem como você imaginar um jogador de 36 anos parado há muito tempo num projeto. Eu imagino naquele final do ano, amigos do Tardelli. Não? Mais ou menos para isso, mas tecnicamente ele não tem problema. Mas eu digo do tático, do físico, esse que é o detalhe. Isso que pesa. Hoje o futebol não é técnica mais. Não é mais. Hoje ele é até mais físico do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que ele vai ser apenas uma opção, sabe? Pode acabar virando uma opção de titular se a situação estiver muito feia. Porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Aí você tira todo mundo e coloca os caras mais cascudos. Daí talvez ele ganhe mais espaço. Mas se você tá num jogo que você precisa de um finalizador na área, que não é tanto jogo pelo alto, coisas assim. Hoje você tem o Bruno Marques, e o Bruno Marques não tá dando conta do recado, para falar de forma fina, né? Então, e aí entra, também aí entra pouco, né? Também assim, não é que ele tá entrando pra caramba. E é isso que eu... acho que foi, não sei se foi o Carl que falou no último podcast, que a gente tava super colocando bola na área de cruzamento. Quando entra o Bruno, o Santos começou a jogar terrestre. Tipo assim, não fez sentido nenhum isso. Então eu também não sei, assim, eu sei que ele realmente tem a melhorar, eu sei que é um cara de 1,90 e tantos, que pode ser útil pro Santos, mas ao mesmo tempo, cara, acho que ele também não teve um tempo e um jogo pra ele, porque normalmente o centroavante tem um jogo pra ele. Eu tenho certeza que se o Tardelli entrar nesse time, o Diniz vai criar um ataque feito para o Diego Tardelli, igual a gente pensa no Marinho. Agora ninguém vai criar nada pro Bruno. E acaba que o Marcos Leonardo é uma pessoa que se adequa muito mais, até acho que tá mostrando uma evolução até, ele é um cara mais baixo, mas acho que ele é um cara que tá começando a se posicionar melhor. Mas também tem isso, eu acho que o Diego Tardelli vai ter o time para ele, que o Bruno nunca vai ter. Até porque você vai levar em consideração. Então, o que acaba balizando a contratação do Diego Tardelli é justamente, por exemplo, não o Marcos, mas o Bruno Marques, que é o que você falou, é um pouco disso que você falou. Quando ele entra, o time para de cruzar, entendeu? Mas ele tecnicamente é um jogador limitado. Ele é um jogador para um tipo específico de jogo, um tipo específico de situação. Então, assim, é uma coisa. E o Diego Tardelli hoje também é isso. Você não vai começar o Diego Tardelli não vai jogar 90 minutos. Ele não vai ter uma sequência de 3 jogos seguidos. Ele não vai aguentar. Não aguentava no Atlético. Não estou falando nem pelo tamanho das opções do Atlético. O Diego Tardelli ele é ídolo massivo do Atlético. Então ele teria, entre aspas, a carteirada para ter uma sequência lá e não teve. Entendeu? Ele é desídolo massivo no Grêmio, né? Porque eu conversei com a gremista e com o atleticano da Voz da Torcida. Meu Deus, o gremista olha pro Diego Tardelli como nós olhamos pro Cueva. É o mesmo sentimento de bomba, juro, de livramento total. E eu vejo muito, o atleticano ele olha pro Diego Tardelli muito como o São Paulino olha pro Hernanes. Legal, interessante, foi muito bom. Só que não tem mais como, a gente não consegue mais pagar, você não encaixa mais no elenco, mas a gente agradece muito, tchau. Mas ao mesmo tempo, acabei de postar no Twitter uma foto dele, e aí alguns São Paulinos foram comentar que eu gostava muito do Tardelli no São Paulo. Nem sei em que ano foi isso, que eu não tenho boa memória. Mas sei lá, eu torço para morder a língua, sabe? Eu não gosto de ficar julgando o jogador e falando assim, isso não serve, nananã. Até porque o contrato dele tem esse viés de não ser um Leandro Damião, né? Porque isso a gente não precisa de jeito nenhum. Até no máximo o fim do Paulista, se quiser, renova, sei lá. Mas enfim, eu perguntei uma coisa, se você falou, não presta atenção. Tem como jogar. A Bel tá aprovando minha atitude hoje. Tem como jogar. Aprovando, não, desaprovando, porque eu tô focada no foco, Anitta Efraim. Nem mostrei minha vista ainda. É verdade. Vamos finalizar esse podcast com a vista da Isabel daqui a pouco. Mas com o Léo Batistão, como ficariam esses dois no ataque? Se você for usar os dois que estão chegando aí. Anitta, olha que coisa de louco. Com o Léo Batistão, eu já tenho uma música. Eu só preciso que ele faça gols. Nossa, olha o Léo Batistão. Fala. Que o Santos ganhe um jogo um dia e ele jogue bem. Isso não sei. Cara, eu tava sentindo muito. Eu não sei se você viu. Eu não sei se você viu meus últimos vídeos, Anitta, mas eu fiz um vídeo com uma música triste.
que era não deixa o Santos morrer, não deixa o Santos acabar. E eu comecei assim com um sambão, eu te entendeu? amo, mas quando o Santos perde eu não vejo nada. Eu desligo o rádio quando vai entrar coisa de Eu futebol. sei, Não mas é eu meio que pessoal, preciso mas- trabalhar, é horrível isso. Eu sei, mas eu só tô dizendo que eu não vi a sua música triste por isso. Cara, só que eu não deu pra cantar, porque essa música tem um tom muito mais difícil, cara. Eu tentei um não deixa o Santos, aí não ficou legal. Aí eu só falei mesmo, desculpa. Tudo bem. Mas a gente já tem o Batistão para o futuro, se ele fizer gol. Enfim, tem como jogar Batistão e Tardelli? Eu amo que quando a Bel... Desculpa, vou sair do foco. Eu amo que quando a Bel dança, ela levanta o dedinho. Vocês já repararam? É muito bom. Eu não sabia disso, agora eu fiquei Agora encapulada. não vai levantar a mão, vai Vou ficar dançar pra assim baixo. agora. É, tipo um T-Rex, assim, né? Tipo, Já tem um tamanho pequenininho de um. é o Horácio da Turma da Mônica. Mas, por causa do tamanho, tá? Eu podia ser o Yoshi também, ia ser legal. O Yoshi, verdade, o Yoshi. Nossa, Eu acho que dá pra jogar os dois juntos. Acho que sim. o Yoshi e o T-Rex, vai ser bom. Foco, Caio, que saco. Um meu. réptil. Mas acho que dá sim pra jogar os dois juntos. Assim, ó, pra deixar claro, né? Eu não contrataria o Tardelli, tá? Eu não contrataria o Tardelli, mas já que ele veio. Ainda bem que eu você acho falou, não tinha dado para entender que essa era a sua opinião. Ufa! Mas quem assim, não é uma entendeu, contratação, claro. é tipo injeção, sabe? É um negócio curto pra ele, é pro momento ali. Eu acho que foi isso. O Santos viu ele como uma oportunidade pro momento. Eu quero acreditar que seja isso. Porque eu não consigo. É diferente, por exemplo, eu vi muita gente comparando quando o Ricardo Oliveira veio pela primeira vez pro Santos. É diferente. O Ricardo Oliveira, ele tava parado quando ele assinou com o Santos, mas ele tinha feito temporadas seguidas na Arábia. Oliveira. E tinha uma música muito mais fácil de fazer com o Tardelli, né? Mas assim, eu acho Peraí diferente, que eu vou completamente pensando. diferente. Cara, assim, em termos musicais, eu acho que a maior perda que o Santos já teve foi Gabriel, É o Gabriel. Barbosa. Mano, é muito bom. É Não tem muito bom. Não tem E a gente não tinha uma sensacional assim pro Neymar, né? Era tipo, o Neymar vai te pegar, não era uma coisa assim. Olelê, olalá, Neymar vem aí, o bicho vai pegar. E nunca É me só trocar pegou. o nome, né? Gabriel, Genérico. Neymar é um pouco fechado, né? Assim, Mano, menino da vila, santista e cruel. Ai, pra cima, Gabriel. Mas isso não... acho interessantíssimo a gente fazer isso um dia antes de jogar contra o Flamengo. Parabéns por essa cantoria que a gente acabou de zicar o jogo inteiro. realmente, não foi muito inteligente. Não Deus foi. já permitiu que o Bruno Péssimo Henrique, timing. aquele desgraçado, não jogue e a gente aqui falando de... Mas é uma questão musical, entendeu? Não, mas hoje no treino vai ter mais lesão. Ó, o Uruca. Que isso, hein? Bom, Imagina, enfim, acontece uma coisa séria. Eu vou falar e eu... Olha, isso é perigoso, cara. Pode ser para ela ter foco, eu não tô conseguindo. Volta. Não tem como, né? O visual É atrás hoje dela. que todo mundo vai comentar aqui falando, Anitta Isabel, deixa o convidado falar. Ainda bem que é tipo a 10ª participação dele, né? Daí ele não vai ficar nem chateado, que ele tá mais feliz com a resenha aqui. A gente tá fazendo igual o Marinho, ao invés de trabalhar. A gente tá resenhando. Porque tava difícil a situação, né? Tá um pouquinho complicada. Pelo menos tem que tem que ser um pouco mais leve, né? Exato. Mas então, já que ele é uma solução curta, uma solução até para circunstâncias, eu acho que vai ser isso. Acho que o Tardelli vai ser uma circunstância de experiência, porque eu acho que é mais fácil. Hoje você ganha mais o apoio. Eu vejo muito isso. Eu acho que isso influencia demais. Ganha um apoio do torcedor médio, do torcedor aquele que não acompanha tanto, mas que gosta de dar aquela conectada, com o Diego Tardelli, porque aí o torcedor vai lembrar do Diego Tardelli. Daí uma coisa que a Anitta falou, o Tardelli ele foi um bom jogador. Ninguém tá falando que eu falei que eu não estaria, mas não tô falando porque ele é ruim. Eu tô falando pelo momento dele, pela circunstância, pela situação, por um panorama geral. Tecnicamente, daí eu volto àquela coisa do jogo. Tecnicamente, se fosse um jogo só, ele seria uma opção interessante para você ter no banco. Mas tecnicamente falando, a gente sabe que o jogo hoje não é só isso. É muitas outras coisas que influenciam no jogo. A situação do time na tabela, a situação do treinador, a situação da torcida, a situação física, a situação... Até porque, Caio, o Santos não precisa de gente pra compor elenco. O Santos tá precisando de gente pra entrar. De gente pra Eu acho que resolver. essa é diferente do momento do Santos, né?
compor. Acho interessante pegar os meninos do Sub, pegar esse menino aí do Real, que você até contou que ele não estava jogando. Ok, pode ser interessante, mas hoje eu vejo a necessidade do Santos simplesmente chegar como... Pô, essa semana a gente viu tanto o Atlético Mineiro quanto o Grêmio mesmo, chegou aquele Campanhas, você me corrige. Campaz, isso. Ele chegou 2 dias depois, estava jogando. Joga bem, não tá aqui para avaliar. Mas tô falando assim, que o cara chegou e em 2 dias ele já estava atuando, entendeu? E é esse tipo de contratação que o Santos precisa. E não é esse tipo de contratação, exato. Não é. Senão você não. Daí aí entra aquela coisa, o óbvio. Senão você não faria um contrato de produtividade. Sabe? Então, isso já é um alerta. E eu ainda acho diferente do Ricardo Oliveira. Do Ricardo Oliveira é uma situação completamente diferente. Por mais que tenha sido no início um contrato de produtividade, ele pelo menos ele estava no auge da forma física ainda dele, e ele estava com uma média de participações, por mais que tenha sido um outro tipo de campeonato. Menos intenso que o brasileiro. Mas estava. Isso faz diferença. Então, assim, para a parte do jogo, acho que ele vai jogar. Acho que, assim, não com tanta frequência, mas eu consigo ver o Batistão e ele. Porque são 2 jogadores técnicos, 2 jogadores que literalmente controlam muito bem a bola, né? A posse da bola, por exemplo, você dá uma bola difícil pro Tardelli, ele domina. Você dá uma bola difícil pro Bruno Marques, ele piora a situação, entendeu? Não é um jogador técnico igual é o Tardelli, entendeu? Só que o Tardelli não é um jogador físico, não é um jogador de embate, não é um jogador de segura zagueiro, não é um jogador bom no jogo aéreo. Ele é um jogador que, pelo chão, ele é muito bom. Se ele tiver que dar um drible curto, ele vai dar. Se ele dominar uma bola difícil, ele vai dominar. Se ele tiver que dar um passe difícil, ele vai conseguir dar um passe difícil, porque ele é um jogador técnico, é um jogador habilidoso, ele sabe fazer isso. Chuta e finaliza bem. Ele sempre teve isso na carreira dele. Por isso que no São Paulo, por exemplo, por mais que ele fosse um fio desencapado no São Paulo, ele estreou em 2005, né? Mas ele tinha essa qualidade, era um jogador rápido na época, com boa finalização. Depois, com o tempo, ele foi ficando até menos, né? O jogador menos veloz, mas um jogador que ainda era muito bom em finalização. Acho que ele até aprimorou a finalização dele. Então, em times reativos, ele funcionava também. O Cuca, por exemplo, do Galo doido, né? Lá em 2013, quando tinha o Tardelli também, mais para frente, utilizou muito isso. Em velocidade, né? Aqueles sprints curtos que ele dava, ele saía na frente do gol, ele finalizava, pronto. Ele cansou de fazer gol assim no Atlético, pelo Atlético Mineiro. Então, esse é o detalhe. Hoje eu não acho que ele tenha a mesma explosão física, né? Toda a situação que a gente já falou aqui. Mas se você tem um Léo Batistão que tá bem melhor, bem à frente dele, né? Em termos físicos, até em termos técnicos, né? Porque ele tem jogado mais. Pode ajudar, porque ele diminui o trabalho, porque aí você vai ter uma dupla mais qualificada. Não vai, por exemplo, o atacante ele não vai ter que dominar e preparar a jogada. Você acha que seria um caso de jogar tipo, num 4-4-2, talvez, com eles dois em campo? Combina mais do que um 4-3-3 e você ter, tipo, o Batistão de um lado, o Marinho do outro, o Tardelli no meio? Olha, isso daí vai depender muito de como que vai estar o time de uma maneira geral. Vamos supor, o Marinho volta, né, da lesão e volta pronto para jogar. Ele vai ter que jogar. E o Marinho ele só joga na extrema, na ponta, que é o que ele gosta de fazer. O Léo Batistão já jogou de ponta. Ele foi ponta por uma boa parte da carreira dele. Mas na última versão dele, né, se a gente pode falar dessa maneira, ele jogava, ele jogava como se fosse um segundo atacante, um falso 9, porque ele tem essa liberdade. Porque se ele cair para a ponta, não vai ser nada problemático para ele. Tem até um texto no amigo meu, Aurélio, mostrando isso, a movimentação dele. Ele sai de dentro para fora, para criar espaço. Porque se você tem um jogador que sabe jogar fora da área, como ele já jogou de ponta, não vai ser um problema. E isso acho que pode se beneficiar o Tardelli. Vai ter que ser um esquema em que ele tenha que correr menos, que ele tenha que se deslocar menos, sabe? O esforço tem que ser mínimo para ele. E que é 100% parecido com o que o KJ fazia, né? Tipo, sim. Se você pensar o último centroavante que deu certo no Santos, o Caio é que realmente eu sou muito, às vezes, defensora do Caio, mas, tipo, ele é realmente um cara que não vai jogar com o Cristiano Ronaldo, parênteses. Abel mas ele não fez parte da corrente de energias negativas que acabou com todos os sonhos do Caio Jorge, que no primeiro dia de treinos machucou, e nem o sonho de ser entregador de Gatorade do Cristiano Ronaldo ele vai realizar. Eu vou te mutar. Continuando,
Vamos pro Velasquez, que a gente Não, eu tava falando sério isso, de que como o Tardelli é exatamente o ponto contrário do que o Caio fazia, e que o Caio dava certo no Santos, sabe? Que é um jogador que volta, um jogador que... Mesmo o Lucas Braga, muitas vezes tá ajudando pra caramba na marcação, tá voltando. O próprio Marcos Guilherme, às vezes, pega a bola lá atrás do João Paulo, porque eles têm essa noção. O Marcos tem a noção do Diniz, e o Lucas Braga tava ajudando bastante na marcação, se eu não me engano, foi no jogo que o Kaique foi expulso, que ele ajudou bastante também defensivamente, e, cara, o Caio é muito completo, né? O Caio é um cara muito legal. Então, eu acho que ele é 100% diferente do Tardelli, 100% diferente também de um Ricardo Oliveira, 100% diferente desse tipo de centroavante que o Santos faz sempre que não tem, né? Até, apesar que o Gabriel era mais paradão, né? O Gabriel não volta pra ajudar ninguém. Ele é egoísta. Ele é Mas cruel. o ataque ele era muito mais movimentado, né? Ele se Não, Caio, ele é melhor. cruel. Aqui a gente acha o Gabriel cruel. Também. Não, ele foi muito importante, muito importante. Ainda é, né? Um jogador muito importante. Por isso que eu acho que assim, é muito complicado você fazer comparação, sabe? Eu acho que isso que pode ser um problema para o torcedor, até para quem for analisar. Eu acho que é uma situação sui generis o Tardelli. É uma opção que vai aparecer às vezes. Imagino. Até porque você não faz o esforço que o Santos fez para trazer o Léo Batistão, sendo que ele não vai ser, entre aspas, a peça mais importante do ataque, né? Então, assim, até uma coisa que a gente chegou a conversar em off. Pode ser que um momento, não vou dizer nem de loucura, mas um momento de desespero. Ele precisa ter um ataque mais experiente, forte no ataque. Batistão na direita, a Marinho na esquerda e o Tardelli na frente. Pode acontecer. Isso, claro. Se o Você Marinho julga que é um momento de loucura quando você tá jogando com 3 centroavantes e 6 atacantes num jogo eliminatório. Eventualmente, você acha isso desesperador? Eu acho. A Anitta achou burrice. Lembro Eu do acho que é tweet dela. complicado, porque se não, assim, não é o fato de jogar com 3 na frente, tá? Mas assim, é o fato de você jogar 3 pra frente, entendeu? A semântica aí, porque assim, é igual os caras estavam falando, pô, às vezes teve 5 caras lá na frente, só jogou o cara lá na frente, entendeu? Como é que você vai, 5 jogadores na frente, jogar ali a esmo, não vai dar certo. Então acho que assim, pode falar, Anitta. Não, termina o que você ia falar, porque a gente já está há muito tempo falando do Tardelli. Eu queria ir para o Velasquez, que ainda não foi anunciado, mas está fazendo Não, exames. fica tranquilo, você tem 1 minuto e meio para falar sobre ele. À vontade. Não, mas é isso. A gente fala pouco, então tranquilo. Não, é que é realmente isso, entendeu? Acho que é uma circunstância, um jogador que vai ser de circunstância. Pode aparecer um outro de ataque. Eu não imagino começando com os três. Mas durante o jogo, dependendo da circunstância, vai ser natural isso acontecer. Só que aí vai depender fisicamente de muitos jogadores. Acho que aí a corda pode arrebentar em outro lado. E aí, então, vamos para o Velasquez. Acho que essa contratação você gostou bastante, né? Essa sim você aprovou. E um jogador do nível europeu, que estava na Europa, acabou não renovando com o Raio Vallecano e vai chegar para jogar por um salário razoavelmente baixo, né? Menos de 200 mil por mês, jogador de Copa do Mundo. O Caio travou? Ou eu travei? Não sei. Acho que voltou, não, hein? Você voltou. Bom, enfim. Resumidamente. Tentei ficar parada para enganar vocês, mas acabei piscando. Isso foi ótimo. A gente não sabe se isso aqui é um podcast de futebol ou quase um stand-up nessa sexta-feira. Sextou demais, galera. É sexta-feira. Mas, cara, quem quer ver análise? Poxa, tem o canal Noronha, por exemplo, que é muito bom. Aqui é um negócio leve, é um negócio divertido. Eu me divirto com vocês, amigos. Igualmente. Vai lá, Caio. Bom, vou tentar dar os dois lados da moeda, que é muito importante, né? E em 1 minuto e meio. Vocês estavam falando de Emi, né? Não chama Emi ou não, o apelido dele é Índio. No caso, na Argentina não, no Uruguai ele é chamado de Índio Velasquez. Porque, no caso, né, porque é charrua, né? Charrua são os índios do Uruguai. Os indígenas do Uruguai. Então o apelido dele lá é Índio. Mas charrua é mais legal. Eu gosto de charrua também, é um nome bem bonito, forte, positivo, né? Caramba. Mas a gente tem que levar em consideração que ele é um jogador que jogou muito pouco, mas muito pouco, tá? Não fez uma temporada... Não é porque não fez uma temporada brilhante, mas ele teve uma temporada muito limitada por conta de lesão. Ele é um jogador que tem um histórico muito grave de lesão, de ligamento, de estiramento, mais de uma vez. No Raio ele jogou... Acho que a temporada que ele mais jogou foi essa, mas ainda foi pouco. O Raio fez 46 jogos na temporada, ele participou de 22.
Ele chegou a ficar um turno inteiro, o segundo turno inteiro praticamente sem ser relacionado. Ele começou a ser relacionado faltando 5 rodadas para acabar, né? É que na Liga 2, né, a Liga Adelante, segunda divisão da Espanha, mata-mata, desculpa, turno e retorno. Os 2 primeiros sobem direto e o terceiro faz o mata-mata, que foi o caso do Vallecano. Ele entrou como o campeão do mata-mata. E ele só foi voltar a jogar no último jogo e ainda foi expulso. Ele foi contra o Girona, né? E ele entrou como numa linha de 3. Não tô falando isso para deixar vocês desesperados, nem tanto, é para entender o contexto, tá? Ele ficou muito tempo parado. Mas ainda assim, as poucas vezes que ele jogou, era um jogador que mostrava coisas que a torcida gostava, porque ele é o clássico zagueiro uruguaio. Ele lembra muito o Coates, que tá no Sporting hoje. Ele é forte, ele antecipa muito bem, é um jogador que ele ganha muita bola pelo alto, mas não é alto. Ele ganha muita bola pelo alto, porque ele tem uma boa antecipação, né, que eu acabei de falar, mas ele é forte fisicamente, ele sabe se impor. E assim, tem um probleminha nele que eu acho que talvez seja até minimizado aqui no Brasil. E assim, até espero que vocês entendam, mas o futebol brasileiro hoje é nível segunda divisão da Espanha, às vezes até pior. Se você for analisar a intensidade. Eu até acho engraçado, né? Quando as pessoas falam, tipo, sei lá, do caso do Augusto, mas ele jogava na segunda divisão da Espanha. Eu falei, nossa, você tá achando que o futebol brasileiro é maravilhoso, né? Não sei o que é o futebol da Arábia, sim, mas. Você pega o futebol. Faz esse exercício. Assiste um jogo comum, um jogo comum de futebol brasileiro. Esporte e juventude. Futebol brasileiro. Depois você pega um jogo comum, entre aspas. Não vou nem. Vou pegar do Campeonato Espanhol, Vila Real e Getafe, por exemplo. É diferente, é outro esporte. É outra coisa. É outro nível, outra exigência, é outra técnica. Então aqui tá baixo, tá bem baixo o nível. Por isso que aí eu já acho uma contratação completamente diferente, tá? Da do Tardelli. É um custo-benefício melhor. Porque, primeiro, é um jogador de 27 anos apenas. Eu falei, teve problemas físicos? Teve, mas é um jogador que vai vir para uma liga em que ele vai ser menos exigido e é um jogador que tem experiência. A gente não pode esquecer, ele é formado no Danúbio, né? Por isso que um dos apelidos dele é Índio, né? Por conta do Danúbio. É uma das melhores canteiras do futebol sul-americano. Não é só do Uruguai, do futebol sul-americano. Revela muito jogador bom. E eu lembro dele no Sul-Americano Sub-20 de 2013, passando no Sport TV, inclusive. Ele era o capitão, o titular absoluto do Uruguai lá. Então ele fez um Sul-Americano muito bom, apesar dele ter sido expulso, né, na partida contra o Peru. O Uruguai ganhou de 3-1. E foi isso que fez ele ser contratado pelo Atlético de Madrid. Ele foi direto, tinha jogado pouquíssimo pelo Danúbio e já foi direto para a Europa. Não teve nível para ficar no Atlético de Madrid e foi emprestado, né? Getafe, o Raio. E no Getafe, na minha opinião, foi onde ele jogou melhor, especialmente em 2015. Ele fez 24 partidas como titular. E jogou no alto nível na primeira divisão da Espanha. Ele jogou em alto nível. Por isso que eu acho que assim, é um jogador que ainda dá para você recuperá-lo. Entendeu? É um jogador mais a longo prazo. É um jogador que sabe jogar em linha de 3, joga pela direita. É um jogador que tem um bom passe. Não é a especialidade dele, mas não compromete. Porque é um jogador que estava numa liga em que você tem que sair jogando de trás, né? Tem que sair jogando com os zagueiros, então assim, não vai ser um corpo estranho para ele. É uma coisa que o Santos faz, sair jogando de trás. Então assim, é uma contratação interessante, é uma opção de mercado, baixo custo, como a Anitta já falou, e se encaixa no esquema. Só que eu pondero, é sempre importante ponderar a parte física. Ele não, eu acho que assim, ele ainda vai precisar de um tempo, especialmente para voltar a jogar, né? Ele jogou a última partida do Girona pela segunda divisão, mas foi há 3 meses, então é um bom tempo. Tava fora, né? Não tava. Girona e Atlético Mineiro, né? Último reencontro, última vez que o Tardelli e eles jogaram. Mais ou menos. E assim, é uma coisa importante para você levar em consideração, sabe? Ele vai ter um tempo de adaptação, pegar ritmo de jogo. E assim, Cara, mas isso é péssimo. Não é um jogador eu fico irritada se o Santos tá virando tipo Grêmio com essas contratações, sabe? Um monte de gente que não pode jogar, um monte de gente, por exemplo, tudo bem, o Borja chegou e jogou, mas sei lá, o Douglas Costa, são pessoas importantes, mas que chegam e não conseguem já dar o seu melhor potencial, e o Santos precisa de agora, não precisa pro ano que vem, porque tem chances claras de você ser rebaixado, e qualquer coisa administrativa que o Rueda possa fazer esse ano vai ser tão completamente assombrada e manchada e destruída por um rebaixamento. Isso me preocupa muito, isso me irrita. Desculpa.
Porque, Então, tipo, esse é o eu lado penso, ruim. eu quero ver, entendeu? Eu prefiro. Faz mais sentido, sim, uma contratação de Marcos Guilherme e um Camacho, que possam não ter as melhores habilidades, mas que pelo menos em uma semana estavam jogando. Agora você vai falar, Zé, o Santos não tem dinheiro no mercado, a única coisa que ele consegue é isso. Ele consegue jogadores que não estão prontos, porque até a Kek, que é uma menina, a influenciadora do Grêmio, falou que o Tardelli teve problemas de depressão no Grêmio, porque não jogava. Então ele é um cara que também sofre com essa questão psicológica, e como que o Santos vai conseguir auxiliar um cara desse também, que vem com uma questão de, poxa, se ele não joga, ele já sabe que ele tem 36 anos. Então, assim, eu compreendo algumas contratações, mas eu acho que o Santos precisa olhar mais para pessoas que já possam entrar. E isso me incomoda. Essa questão de, 2 semanas, só 2 semanas, a gente em 2 semanas saiu da Sul-Americana e provavelmente da Copa do Brasil, porque se demonstrar o que demonstrou na primeira partida, não passa nem a pau. Então, e nenhum desses vai poder jogar na Copa do Brasil, né? Exatamente. Você tem inúmeras questões de Copa do Brasil, que já viu embutidas, então você já sabe que, eu não sei se o Jandrei entra nisso, mas também o Jandrei não seria uma das maiores necessidades do Santos, felizmente, ainda tem o João Paulo. Mas assim, você tem o Camacho, você já tem o Moraes, você já tem o Danilo Boza. Danilo Boza até então, que a gente não sabe nem exatamente o potencial dele, porque pouquíssimo entrou em campo. E vê um monte de gente que também não pode jogar, então... Ai, triste. E ainda tem Vou outra mostrar coisa, minha vista. né? O Velasquez, ele joga melhor pelo lado direito. E o titular hoje é o Luiz Felipe. Ele saiu machucado, outra vez, né? Mas se ele tiver saudável, o que é normal, né, pro Luiz Felipe, porque pela quantidade de jogos que ele tá fazendo, Demorou, cara. Nossa, o Luiz Felipe se lesionou. A gente chamava ele de... A gente não, né? As redes sociais. Chamava ele de jogador de vidro, que ele toda hora ele se machucava. Demorou, mas eu quero ver o Wagner e o Kaique. Eu acho que pode ser uma zaga muito interessante. Tem a cara do Diniz, só não é tão bruta quando você não tem o primeiro volante, né? Quando o seu primeiro volante é o Giamota, você jogar com o Wagner e Kaique atrás é suicídio. Eu acho que nesse momento tô preocupada com, tipo, nem é. Eu tô com saudade do Alisson. E tá todo mundo com saudade do Alisson. Tá sim. Não tá. Não, você prefere o Giamota de primeiro volante ou o Alisson? Eu prefiro o Balieiro, cara. Não, eu não coloquei nessa. Eu não fiz essa pergunta. A minha pergunta foi: você prefere o Giamota de primeiro volante ou o Alisson? Eu prefiro o Alisson, mas tem uma outra opção. Tem o Balieiro no banco. Pra mim era mas ele. Mas o Dinizão não gosta. Mas eu não gosto do Diniz, então aí mudei de ideia, cansei. E aí eu fico preocupada de chegarem essas várias indicações do Diniz, e eu acreditei no Diniz até onde eu pude. Mas para mim, esse jogo contra o Atlético Paranaense é boca d'água. Eu sou uma mascaradinha, perninha do... Não, suas pernas são bem grandes. Eu sou a perninha e você é a mascaradinha. É bem isso. Bom, a gente podia até mudar o nome desse podcast, mas eu tô cansada e eu fico vendo pedir gente, que talvez não sejam todos os treinadores que gostem, e é isso aí, entendeu? E quem viu no Twitter, haters gonna hate, o cancelamento vem aí, mas eu sou a favor da contratação de Fábio Carille para treinar. É isso que a gente faz, Caio. Como eu tenho total domínio do podcast. Eu falo, nossa, o que aconteceu aqui? Meu Deus, deu zica aqui. Deixa eu ver a carinha dela. Eu fui censurada. Fábio Carille, guardem. Eu adoro ter esse botão em mãos. É muito boa a cara da Anitta. Eu não tenho medo, Laura. É isso que a gente faz com medo. A gente brinca na cara do medo. E a gente tá longe também, um país de distância. Já diria Simba, né, do Rei Leão. Eu rio na cara do perigo. Já diria Simba. Referências. Bom, chega, né? Já vai dar 40 minutos aqui, então... Não, tudo uma bolseira esse podcast. Nossa, eu não coloquei pra gravar. Aquelas. Brincadeira. Caio, obrigada mais uma vez. Você me desculpa pela Isabel, tá? Você me desculpa. Brincadeira, sei que você se divertiu, porque conteúdo sério e tal, a Bel também faz de vez em quando. Não faço. Eu também faço de vez em quando, mas também a gente não faz. também para se divertir, né? É isso. Não, eu agradeço, é bom, até pelo momento, né, dar uma descarregada, né, porque depois, eu entendo o ódio da Anitta, porque quarta-feira foi um negócio difícil de defender. De fato, foi bem difícil de defender. Muita coisa errada. Né? Não, e não foi nem questão de qualidade do elenco. Aí a gente entende o defeito, os problemas do elenco. Mas eu gosto de uma comparação que eu li na rede social, até acho que foi o Fulvio Feola que falou, da tribuna. O elenco do Fortaleza é melhor que o do Santos? Não é, né?
Sim, boa Então, comparação. pronto. O Crispim tá jogando muita bola lá, né? Só Deus. Cara, o Crispim e o Lucas Lima já tem um assunto em comum, né? As mágoas deles, né? É melhor eles irem pra terapia em vez de. É tudo a Rafa, né? Se a Rafa chegar lá, se o Gabriel um dia sair do Flamengo, pode ir pra lá também. Todo mundo nos apaixonamos pela pessoa errada. Ou não, certa, talvez. Aí vai Vocês ser gostaram dela. ex da Rafa Futebol Clube, é isso que você está sugerindo. Da irmã do Neymar, porque é pior ainda. Eles só se aproximaram por conta disso, certeza. Um bando de interesseiros. Queriam ser da família do Neymar. Eu também queria, mas não da parte da Rafa. Mas não namorando a Rafa, tá bom. Não, Gil Cebolas. A vida do Gil Cebola é a melhor. Eu vou apostar no Davi Luca, vai que ele gosta de uma mulher mais velha. Reflita. Ele fez aniversário esses dias, ele já tá mais velho, meu. Já tem o quê? Os seus 7 anos, acho. Ah, tá bom, eu tô com muitos. Você tem só uns 20 anos a mais que ele, 19. E ele já tem. Epa! E ele já tem a herança que eu jamais vou ter na vida. Bom, então o que fica do podcast? Querendo pegar o golpe do baú no Davi Luca, filho do Neymar, e que se um dia Gabriel Barbosa Gol for pro Fortaleza, eles vão formar o ex-namorados da Rafaela Futebol Clube. Perfeito. Não, tem várias coisas que a gente falou. A gente já falou que o Batistão tem uma música. É só ele fazer, marcar. E a gente sente falta que a maior composição da torcida jovem foi a música do Gabriel também. Muita informação. Aqui é informação e análise. É isso. Alguma consideração final? Eu tenho orgulho de fazer parte desse conteúdo. 40 minutos. Tchau, gente. Até semana que vem. Foi bom, tá? Até mais.